E aí, queridos estudantes, concurseiros, como estão vocês? Estudando bastante? Aproveita esse período aí de pandemia, né? Aqueles que não estão trabalhando, porque muita gente precisa trabalhar. E vamos estudar, galera. Vamos colocar os estudos em dias, tá? Pessoal, vou dar um aviso aqui rapidinho. Essas aulas, elas são gratuitas para vocês. Vocês não pagam nada por isso, tá? E eu tiro essas aulas de um material que eu mesmo preparei. Caso alguém que esteja assistindo, né, essas videoaulas se interessar e quiser acompanhar por esse material, aí pode falar comigo, vou deixar o meu telefone na descrição desse vídeo. Fale comigo e aí a gente combina, tá bom? Aí como foi produzido, deu muito trabalho, né? Então eu vejo por um valor bem irrisório, mas isso aí depois a gente conversa, tá bom? E vamos lá, se você também não quiser comprar, né, não quiser fazer esse investimento, não precisa, tá? Pode acompanhar as aulas aqui também, que é show. Então, caneta e papel na mão, né? Que a aula vai começar. A nossa aula de hoje é noções de direito administrativo. Nós vamos tratar sobre os agentes públicos, né? Muita gente fala, nossa, mas o agente público é o que? Ah, agente público é quem trabalha na administração. Sim, mas e aí, é só isso? Então a gente vai ver que os agentes públicos é uma denominação muito genérica, tá bom? Vamos acompanhar a aula que vocês vão entender. Essa aula eu preparei com muito carinho, viu? Deu um trabalhão porque eu não manjo muito PowerPoint, eu estou me esforçando para fazer coisas bem legais assim no PowerPoint. O bom é que eu estou aprendendo. O bom de ensinar é que você aprende. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber, né, indo para uma prova, onde ela cobra lá os agentes públicos, né, o conceito e a classificação, né. Então, olha só, o conceito a gente encontra em várias leis. Uma delas está na lei 8429 de 92, que é a conhecida como a LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, né. Ela apresenta no seu artigo 2º o seguinte conceito de agente público, ó. Quem é agente público, pessoal? Guarde esse conceito que cai muito em prova. Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, que não é para sempre, né, que é de forma transitória, ou sem remuneração, sem receber. Guarde essas palavrinhas que elas são chave nas provas, tá? Por eleição, né? Eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, podendo ser mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública. Nossa, parece amplo, né, pessoal? Mas para a prova de vocês, é aquela pessoa, né? É todo aquele que exerce de forma transitória ou sem remuneração, eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública, né? Então vamos lá, seguindo, guarde esse conceito na mente e no coração. Olha só, pessoal, agentes públicos, como eu falei para vocês, é uma classificação muito ampla, né? Sendo que tem, a depender dos estudiosos do direito administrativo, eles têm as suas, cada um faz a sua classificação. Uma das propostas mais aceitas, né, dos estudiosos é a proposta de Eli Meirelles, que divide essa categoria de agentes públicos na seguinte divisão. Olha só, nós temos aqui um macro, eu vou começar do menor para o maior. Isso que foi o que fiz, tá? Na verdade, todos esses PowerPoint é o que estou fazendo. Então, vamos lá. Nós temos os agentes delegados, eles são agentes públicos. Os agentes credenciados são agentes públicos. Os agentes honoríficos, os agentes administrativos, e aqui nós vamos ver que os agentes administrativos eles têm outras 3 divisões dentro dele. E os agentes políticos, tá? Tudo isso que eu acabei de falar compõe o quê? Os agentes públicos. Veja então que os agentes públicos é bem genérico, não é mesmo? Vamos lá então para a classificação de cada um, para vocês poderem aprender, porque isso é assunto certo na prova. Quem são os agentes políticos, pessoal? Olha só, político te lembra o quê? Ah, eu votei em alguém. Isso mesmo. Então, quem são os agentes políticos, tá? Lembrando que essa classificação é de Eli Meirelles, tá bom? Chefes do executivo, ou seja, quem é o chefe do executivo? O presidente da república, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios.
Os seus auxiliares imediatos, né? Ou seja, no executivo é quem? São os ministros. Nos estados e municípios são os secretários estaduais e municipais, tá? Também compõe essa classe de agentes políticos, né? Os membros do poder legislativo, senadores, deputados, vereadores. É meio lógico, né? Até porque nós votamos nesse povo todo aí, né? Beleza, então vamos lá. Agora olha só, a classificação de Meirelles, ele vem trazer o quê? Olha só, a classificação dela é diferente de outros, mas é uma das mais aceitas, tá? Quem também são agentes políticos? Ó, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotor de justiça, procuradores da república, ministros, conselheiros e representantes diplomáticos. Resumindo então, pessoal, são os membros da magistratura, membros dos ministérios públicos e membros dos tribunais de conta, tá bom? Então esse povo aqui entra também como agente político mesmo você não tendo votado neles, tá? Muito cuidado com isso. Próximo. Essa aqui é os agentes administrativos, tá? Os agentes administrativos, como eu tinha falado para vocês, eles se dividem em 3, tá? Os agentes administrativos são aqueles que se vinculam aos órgãos ou entidades da administração pública. Eles são remunerados e sujeitos à hierarquia funcional, né? Ou seja, tem alguém que é o chefe desse agente público, né? Essa hierarquia na função que ele desempenha. Além de eles desempenhar atividades administrativas. Quem são, pessoal? Tá? O primeiro, servidor público. Esse todo mundo sonha em ser, né? E é por esse aqui que eu estou gravando essas aulas. Porque são os agentes que mantêm relação funcional com o Estado em regime o quê? Estatutário, pessoal. Passa em concurso público de cargo efetivo, né? Então, esse é o servidor público. Eles são titulares de cargos públicos efetivos ou em comissão, sempre sujeito ao regime jurídico de direito público. São exemplos de servidores públicos, né? Que são agentes administrativos. Os servidores da administração direta federal, por exemplo, os auditores fiscais, analistas tributários da Receita Federal. Eu sou servidor público federal, eu sou da Universidade Federal do Acre, eu sou servidor público, tá bom? E aí nós temos outra classificação dentro dos agentes administrativos, que são os empregados públicos. Os empregados públicos são aqueles que mantêm relação funcional com o Estado, só que o seu regime de trabalho não é estatutário, pessoal. Eles são regidos pelo regime privado, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Geralmente são aquelas pessoas, geralmente não, são as pessoas que ocupam empregos públicos. Os servidores públicos têm cargo públicos. Os empregados públicos, eles têm empregos públicos, tá? Eles são do direito privado. E o maior exemplo que nós podemos falar aqui são os servidores das empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Eles entram por concurso público, mas não têm a estabilidade, né? Exemplo, pessoas que trabalham no Banco do Brasil, Caixa Econômico Federal, Correios, né? Enfim, essas pessoas entram por concurso, mas eles são empregados públicos e não servidores públicos. Eles são regidos pelo direito privado. Servidores públicos são regidos pelo direito público, por isso que são estatutários. E o último, né, dos agentes administrativos são os temporários. São aqueles agentes que são contratados por tempo determinado, tá, pessoal? Tempo determinado, então tem essa diferença. Eles têm que atender uma necessidade temporária e excepcional do interesse público. Eles não têm cargo e não têm emprego público. Preste atenção que isso cai muito em prova. Os agentes temporários, eles apenas exercem uma função pública remunerada e temporária, tá? Mantém um vínculo de contrato com a administração pública. O grande exemplo são os recenseadores que são contratados pelo IBGE para realizar os censos, né, que passam nas nossas casas, enfim. Ok? Servidor público, empregado público e os temporários estão dentro dos agentes administrativos. Mantém o foco, né, nas diferenças de cada um, que é muito cobrado em prova. Agentes honoríficos. Honorífico vem de honra, pessoal. De honra, né? Olha só, cidadão honrado, né? São aqueles cidadãos que são convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços que são relevantes para o Estado. Ou seja, a honra desse cidadão ela é elevada quando ele presta um serviço para o Estado, né?
em razão dessa condição cívica. Ó. Honorabilidade vem de honra, né? Notória capacidade profissional. Ele não tem qualquer vínculo empregatício ou estatutário. E normalmente eles não têm remuneração. Lembra do conceito de agente público, né? Todo aquele que de forma transitória ou sem remuneração. Então, esse aqui é o agente honorífico, né? Ele geralmente não tem remuneração e é de forma transitória. Um grande exemplo disso são os jurados, os mesários eleitorais, né? Jurados do Tribunal do Júri. Eles prestam serviço honroso à população, não recebe nada, né? Recebe, na verdade, ganha uma marmita lá. Já vi falar que é até não é uma marmita tão boa, mas enfim, eles ganham uma marmita e um certificado. Vamos lá. Agentes delegados, pessoal, são particulares que recebem a incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço público e realizam em seu nome próprio por sua conta em risco, mas eles têm que obedecer às normas do Estado e a permanente fiscalização também do Estado. Nessa categoria encontra-se quem? Os funcionários da concessionárias e permissionários de obras e serviços públicos. Tá bom? Então, ó, agentes delegados prestam serviço, né, na sua incumbência sob fiscalização da administração pública. Um grande macete: agente delegado, concessionário e permissionário. Tá? E aí nós temos quem, como exemplo, os leiloeiros, tá? Os leiloeiros que exercem o serviço notorial de registro nos cartórios. São um exemplo de agentes delegados. Vamos lá, estamos quase encerrando os agentes credenciados. Credencial vem de quê? Né? Quando alguém chega na sua casa, bate palma, já vem com um crachazinho, né? Ah, sou agente Edemias. Tá ali, então, agente credenciado. Eu estou falando só da credencial, não estou falando que ele é um agente credenciado, tá? Credencial, então, o quê? A pessoa que tem essa credencial, o agente credenciado. São pessoas que recebem a incumbência da administração para representar a própria administração em certa atividade específica, mediante uma remuneração do poder público. Então, elas vão representar a administração. Né? Pense aí, por exemplo, uma pessoa de renome que vai representar o Brasil num evento internacional. Suponhamos aí que o governo federal, né, na próxima Copa do Mundo, chame aí o Pelé, né, o rei Pelé, rei do futebol aposentado Pelé, para que ele, e o Ronaldo também, né, o Ronaldinho Gaúcho, para que eles vá representar, né, o futebol brasileiro através do governo federal, né, nessa organização da Copa do Mundo. Olha, então nesse caso eles vão como agentes credenciados, tá bom? Vamos fazer umas questões para a gente encerrar essa aula. Pessoal, é uma aula rápida, mas só que essas aulas eu estou batendo nos pontos de prova. Aquilo que não vai cair na sua prova, aquilo que não interessa, a gente está atropelando, porque a gente está indo no ponto de prova. Você pode perguntar, mas como que eu sei que esses são os pontos de prova? Fazendo prova, né, pessoal? Fazendo questões, prestando concurso e fazendo muitas questões. Pega de outras bancas e vai fazendo, a gente vê que eles têm essa particularidade de estar cobrando isso que está aqui. Então eu estou colocando aqui somente aquilo que vai cair na sua prova, para a gente ganhar tempo, tá bom? Isso chama-se estudar da forma correta. Vamos lá para as questões. São todas questões do CESP, tá? Da Sebrasp agora. Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda que em caráter episódico, como os jurados dos tribunais de júris e os mesários durante as eleições, são considerados agentes públicos. Olha só, agente público é o quê? É uma categoria genérica. É isso mesmo, pessoal, tá? Ainda que de forma transitória sem remuneração, que é o caso do jurado do Tribunal do Júri e os mesários, eles são considerados agentes públicos, tá? A grosso modo, agentes públicos. Mas em qual categoria eles estão? Né? Se a gente fosse denominar a categoria, agentes honoríficos, de honra, prestam serviço de honra, tá bom? Próxima. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos. Políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. Pessoal, de fato, tá? Eles são considerados agentes políticos, sim. Ministro de Estado é agente político. Quem é agente político? É aquelas pessoas que a gente vota e aquelas pessoas que a gente votou, a quem ela coloca no poder. Você vota em quem? No presidente, no governador, no prefeito. E eles escolhem quem? Seus ministros, seus secretários. Aí você vota em vereador, você vota, né, senador,
Enfim, deputado federal, esse povo todo aí, né? Mas a magistratura é considerada agente político. Próxima. Considere que determinado cidadão tenha sido convocado como mesário em um pleito eleitoral. Olha só, mesário. Nessa situação hipotética, no exercício de suas atribuições, ele deve ser considerado agente político para fins penais, funcionário público, né? Olha só, pessoal. Vocês conseguiram entender essa questão? Ele está falando que um cidadão foi convocado para ser um mesário no pleito eleitoral. E que nessa situação, exercendo as suas atribuições, ele é considerado um agente político. Não, né, pessoal? É agente o quê? Honorífico, né? Então tá aqui o comentário. Os mesários das eleições são agentes honoríficos. Honra. Última questão, desculpa. Considera-se agente público. Opa, falou de tudo, né? Aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, cargo, emprego ou função pública, sempre mediante remuneração pelo serviço prestado. Pessoal, cobrou o conceito de agente público, né? Olha só, onde é que está o erro? Mediante remuneração. Nem todo agente público recebe. Os agentes honoríficos, né? Mesários do tribunal do tribunal do júri e os que trabalham nas eleições, os mesários, né, das eleições, eles não recebem, e isso é de forma transitória. Então lembre do conceito, tá? Transitório ou sem remuneração, mesmo assim eles vão estar dentro, ok? Então era isso, pessoal. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você quer ver que ela seja aprovada em concurso público, e compartilha e dá o joinha pra gente aí, tá bom? Para que eu me anime e poste mais vídeos como esse para vocês. Um abraço!